Você já conheceu alguém que não importa o que aconteça, sempre encontra um jeito de se culpar? Aquela pessoa que mesmo quando o erro é claramente de outra, acaba assumindo a responsabilidade como se fosse um fardo seu. Enquanto a maioria busca justificativas ou distribui a culpa, elas parecem magnetos de autocrítica, atraindo para si todo o peso das situações. Mas será que isso é apenas um traço de personalidade? Ou existe algo mais profundo por trás dessa necessidade de carregar o mundo nas costas? Antes de tudo, é importante dizer, não há nada de errado em ser responsável. Pessoas assim costumam ser confiáveis, dedicadas e até mesmo heroicas em momentos de crise. Mas quando a culpa se torna um padrão, um reflexo automático diante de qualquer contratempo, vale a pena olhar mais de perto. Porque muitas vezes essa atitude não é sobre os fatos em si, mas sobre uma história interna que foi escrita muito antes dos acontecimentos atuais. Talvez na infância, elas tenham aprendido que amor e aprovação vinham atrelados a serem úteis. Um pai que só sorria quando o filho resolvia os problemas da casa. Uma mãe que mesmo sem dizer, transmitia que ser amado era sinônimo de ser indispensável. Com o tempo o cérebro internaliza, se eu não assumir a culpa eles podem me abandonar. E assim a autocrítica vira um mecanismo de sobrevivência emocional, uma forma de garantir que não serão deixadas de lado. Ou então pode ter havido um momento traumático e um erro cometido anos atrás, uma falha que teve consequências graves, e que mesmo perdoada pelos outros, nunca foi absolvida por elas mesmas. A mente guarda aquilo como uma dívida invisível, e cada nova situação se torna uma oportunidade de pagar por algo que já passou. É como se carregassem uma mochila cheia de pedras, e a cada nova culpa que assumem, colocam mais uma dentro, achando que um dia, o peso vai ser suficiente para redimi-las. Essas pessoas costumam ser perfeccionistas, porque acreditam que só o máximo é aceitável, hipervigilantes, antecipam erros para evitá-los e, ironicamente, muito críticas com os outros, não por maldade, mas porque projetam neles a mesma lente implacável que usam consigo mesmas. Mas por trás dessa fachada de controle, muitas vezes esconde-se um medo profundo de não serem suficientes. Como se ao assumir a culpa, estivessem provando para si e para o mundo, que ainda tem valor, mesmo que seja como o vilão da história. No entanto, essa necessidade de se culpar pode esconder uma sabedoria dolorosa. Elas entendem, mais do que ninguém, que a vida é feita de nuances, que raramente algo é 100% certo ou 100% errado, e que muitas vezes, a culpa não é de ninguém, mas sim de circunstâncias, sistemas ou simples azar. O problema é que em vez de usarem esse entendimento para se libertar, elas o usam para se aprisionar ainda mais, como se fossem as únicas capazes de enxergar a complexidade das coisas, e por isso as únicas que devem pagar por ela. Se você se reconhece nesse padrão, saiba, você não é masoquista nem fraca. Você apenas aprendeu, de um jeito ou de outro, que assumir a culpa era uma forma de se sentir no controle. Mas aqui está a verdade que poucos te dizem: você não precisa carregar o mundo sozinha. Permitir que os outros assumam suas responsabilidades não é egoísmo, é justiça. E mais do que isso, é autocompaixão. Porque no fim das contas, a vida não é um tribunal onde você precisa ser ao mesmo tempo ré, juíza e carrasco. Às vezes, os erros são apenas erros. Às vezes, as coisas dão errado sem que ninguém seja culpado. E outras vezes, a culpa é de alguém que não é você. Aprender a distinguir isso não é fugir da responsabilidade, é se libertar de uma prisão que você mesma construiu. Então, da próxima vez que sentir aquele impulso automático de dizer foi culpa minha, pause. Respire. E pergunte-se, será que eu estou assumindo isso porque realmente fiz algo errado? Ou porque em algum lugar dentro de mim, ainda acho que preciso provar que mereço estar aqui? Se esse texto fez sentido para você, comenta aqui. Você também tem esse hábito de se culpar por tudo? Compartilha com quem precisa ouvir que não precisa carregar sozinho o peso do mundo. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos insights. Até a próxima e lembre-se, você é humano, não um saco de boxe. O peso invisível das expectativas, e como soltá-lo sem culpa. Há um tipo de exaustão que não vem do corpo, mas da alma. É o cansaço de ser sempre a pessoa que segura as pontas. Aquela que lembra dos aniversários, que mede as palavras para não magoar, que assume a culpa antes mesmo de ser acusada. Você conhece bem essa sensação, não é? É como carregar uma mochila invisível cheia de pedras que os outros nem sabem que existem, e pior, que muitas vezes você mesma colocou lá. Aqui está a verdade crua. Você não é uma salvadora. Não é uma deusa da multitarefa emocional, nem uma mártir que precisa provar seu valor através do sacrifício.
Mas em algum momento alguém, ou você mesma, te convenceu de que amor é sinônimo de sobrecarga. Que ser boa filha, boa amiga ou boa profissional significa abrir mão de si mesma antes que peçam. E assim, sem perceber, você virou refém de um script que nunca escreveu. Pare e pense. Quando foi a última vez que você disse não sem se sentir culpada? Quando foi a última vez que deixou algo queimar, uma mensagem sem resposta, um prato sujo na pia, um favor não retribuído, e não se flagrou, horas depois, revisitando mentalmente a cena como se fosse um crime sem perdão? A armadilha da responsabilidade fantasma. Existe um fenômeno psicológico que quase ninguém nomeia, a responsabilidade fantasma. São aquelas obrigações que você assume sozinha, sem que ninguém as tenha delegado, como se fosse sua missão pessoal garantir que todos à sua volta estejam bem, mesmo que isso signifique esgotar suas reservas. Nenhum detalhe escape, porque se escapar, a culpa será sua. As coisas funcionem perfeitamente, como se o caos fosse uma ofensa pessoal à sua existência. Exemplo prático. Você organiza um jantar. Alguém esquece de trazer o vinho. Sua primeira reação não é que pena, da próxima vez a gente combina melhor, mas eu deveria ter lembrado de avisar de novo. Eu falhei. Como se você fosse a guardiã oficial da memória alheia. Isso não é zelo. É uma prisão autoimposta. E o mais irônico? Ninguém te pediu para ser a carcereira de si mesma. Na maioria das vezes, os outros nem percebem que você está se afogando em silêncio. Eles seguem suas vidas, enquanto você conta os minutos que perdeu se preocupando com o que não é seu. O mito da pessoa indispensável, e por que você não é. Aqui vai uma bomba. O mundo não para quando você descansa. Essa ideia de que se você não estiver sempre disponível, tudo vai desmoronar, é um dos maiores engodos que a ansiedade já inventou. Faça o teste. Deixe de responder uma mensagem por algumas horas. O que acontece? Só ler, nada. Ou no máximo alguém te pergunta, tudo bem? E aí você se sente obrigada a inventar uma desculpa elaborada para justificar sua humanidade básica. Diga não a um pedido que você não tem condições de atender. O que acontece? A pessoa fica chateada? Talvez. Mas sobrevive. E você também. A verdade inconveniente. Você não é insubstituível. E isso é libertador. Não no sentido de que você não importa, mas de que o universo não gira em torno da sua capacidade de aguentar dor. Quando você para de se tratar como a última linha de defesa contra o caos, percebe que os outros são capazes, sim, até aquele amigo que sempre esquece as coisas. 2. Você merece descansar sem precisar ganhar esse direito. 3. O amor não é medido em litros de sangue emocional. Como parar de ser a salvadora sem virar uma egoísta? Aqui está o medo oculto por trás de soltar o controle. Se eu parar de fazer tudo, vão me achar egoísta. Mas há uma diferença crucial entre egoísmo e autopreservação. Egoísmo é tirar dos outros para si. Autopreservação é deixar de se doar até sangrar. Passos práticos para começar hoje. Faça uma lista das responsabilidades fantasmas. Anote tudo o que você faz por obrigação interna, não por pedido externo. Lembra os aniversários de todo mundo, ninguém te elegeu secretária emocional da família. Sempre sou eu quem liga primeiro, amizade não é um contrato de exclusividade. 2. Experimente o deixar queimar. Escolha uma coisa pequena para não fazer. Não responder um grupo do WhatsApp por um dia. Observe o que acontece. Ler, o mundo não acaba. E se alguém reclamar, pergunte, por que isso é minha responsabilidade? 3. Troque desculpa por gratidão. Em vez de, desculpa pela demora, obrigada por esperar. Em vez de, eu deveria ter feito mais, fiz o que pude, e isso é suficiente. Por que funciona? Você reprograma seu cérebro para enxergar limites como atos de respeito, não de negligência. 4. Pratique a regra dos 5 minutos. Antes de assumir uma tarefa ou culpa, espere 5 minutos e pergunte: isso é realmente meu? O que acontece se eu não fizer? Alguém morre ou sofre consequências irreversíveis? 99% das vezes a resposta é não. A revolução silenciosa de quem para de salvar o mundo. Quando você para de se tratar como a última trincheira contra o desastre, algo mágico acontece. As pessoas começam a se responsabilizar porque, surpresa, elas são capazes. Você recupera energia para o que realmente importa, suas paixões, seu descanso, seus sonhos. O respeito pelos seus limites cresce, porque você para de treinar os outros a ignorá-los. E o mais surpreendente? O mundo não desaba. Na verdade, ele fica mais leve porque você para de carregar o peso dos outros nas costas. Reflexão final para levar no coração.
Você não é uma ponte humana para os outros atravessarem suas crises. Você não é uma bateria infinita de energia emocional. Você é uma pessoa com direitos, limites e a necessidade sagrada de, às vezes, simplesmente existir sem justificativas. Agora me diz nos comentários. Qual é a sua responsabilidade fantasma mais pesada? Aquela que você assume sem ninguém pedir, mas que te esgota? Já tentou deixar queimar algo pequeno? Como se sentiu? Compartilha este texto com quem precisa ouvir que não é egoísmo querer respirar. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, porque você merece lembrar, todos os dias, que sua paz não é negociável. Até a próxima! E lembre-se, você não está aqui para ser a salvadora de ninguém, nem mesmo de si mesma, o tempo todo. Coração amarelo.